Manandamoy. No Coração do Amor. Quinta parte. Outubro de 2015. Retomemos, se quiserem, nossa entrevista no Coração do Amor. Mas, primeiro, instalemo-nos no silêncio da presença. Silêncio. Podemos, agora, escutar a questão. A alma e o ego são ligados ao plano causal. De onde emana o sopro do espírito? O sopro do espírito, bem amado, não emana do corpo causal. O corpo nomeado causal é parte da ilusão desse mundo. O corpo causal é aquele que é responsável, se posso dizer, pelo nascimento da alma nela mesma. A liberação corresponde, inteiramente, à destruição, pelo fogo do amor, à dissolução do corpo causal e do plano causal, que deixa livre o plano nomeado átmico e, por vezes, búdico. Assim, portanto, o ego não é a alma e a alma não é o espírito. O corpo causal não é, ele tampouco, o espírito. Na tradição indiana ayurvédica, nós somos, todos, na carne, constituídos, até recentemente, de 7 corpos que vocês todos conhecem: o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e corpo causal. O corpo nomeado búdico ou o corpo de budidade, assim como o corpo átmico, nada tem a ver com o que está situado nos 5 primeiros envelopes ou os 5 primeiros corpos que eu acabo de enumerar. O espírito, inegavelmente, é ligado a Atman ou, se prefere, a Brahman. Nada de tudo isso está em relação com o absoluto. Eu repito, o absoluto não conhece qualquer corpo nem qualquer causalidade. A causalidade nesse mundo é apenas a tradução da lei de karma ou de ação/reação, em ressonância direta com o próprio princípio do confinamento na ilusão desse mundo. Assim, portanto, o espírito não vem do corpo causal, mesmo se ele esteja presente, efetivamente, até na mínima parcela dessa ilusão presente nesse mundo, em cada célula do corpo, em cada partícula que circula no que é nomeado prana, como no que existe nos diferentes ovos áuricos presentes na periferia de seu corpo, mas que é apenas a ressonância do que se desenrola no interior de vocês. Assim, portanto, não se pode assimilar o espírito ao corpo causal, mesmo se ali ele esteja presente. O espírito ou a centelha divina é a primeira chama de manifestação na presença e nos mundos livres. É isso que foi nomeado de chama eterna, se preferem, também, a joia que veicula o amor, ele também, mas que ainda não é o amor, nem o absoluto. Silêncio. Escutemos, juntos, a próxima questão. Você pode falar-nos da vida em Sírius? Bem amado, existe uma infinidade de vidas e um número importante de dimensões existentes no conjunto nomeado Sírius. Sírius não é uma estrela, mas uma tripla estrela. A vida evolui, ali embaixo, em diferentes dimensões, em diferentes formas, em diferentes dimensões, portanto, mas, também, em diferentes projetos, se posso dizer, de manifestação da consciência. É-me, portanto, impossível descrever os modos de vida, qualquer que seja a dimensão deles, porque isso não pode ser descrito em palavras e é bem distante do que nós todos conhecemos nesse mundo. Não há corpo, no sentido em que vocês o entendem. Não há tempo e espaço, no sentido em que vocês o entendem e vivem. Há formas de vida múltiplas. Algumas lhes são conhecidas por sua manifestação nesse mundo e outras são-lhes estritamente desconhecidas. Não é, portanto, possível, para esse sistema solar em especial, descrever-lhes, mesmo tomando muito tempo, o conjunto do que pode existir e ser manifestado no conjunto de dimensões presente e no conjunto de corpos presente. Isso seria um grande desafio e nada lhes aportaria, em termos de joia de amor, em termos de coração. Saibam, simplesmente, que a vida, em qualquer sistema solar que seja, em qualquer lugar que seja e em qualquer dimensão que seja, toma aspectos, por vezes, surpreendentes e aspectos, por vezes, desconcertantes.
Eu não falo, mesmo, do que pode ser visto a partir do ponto de vista da encarnação, mas, mesmo, de nosso ponto de vista. Existem inumeráveis vibrações, inumeráveis gamas de frequências de vida. E, portanto, impossível entrar nos detalhes disso. Tanto mais que, do mesmo modo, na Terra, vocês têm vivido sem tomar consciência, diferentemente do que nos contos e lendas, do que existe ao nível dos seres da natureza, do mesmo modo, vocês os descobrem hoje. E, ainda, vocês veem apenas alguns aspectos, em suas relações e contatos com esses seres da natureza, quando vocês os vivem. Eu repito, não é a descrição da vida que é importante, mas a vivência da relação, quando ela se produz, com qualquer ser que seja. Quer seja com um grão de areia, quer seja com o oceano, quer seja com o conjunto da consciência da Terra, Gaia, quer seja com a Lua, com o Sol, nada a reter ao nível das formas, nada a reter ao nível do agenciamento da vida, mas, bem mais, viver a relação nela mesma, porque ela nutre e faz crescer o que vocês são, em verdade. O essencial está aí. Tanto mais, eu os lembro, que, em outras dimensões, não existem, propriamente ditas, organizações no sentido em que vocês entendem na Terra, tais como as sociedades, as famílias, os sistemas políticos, econômicos, financeiros ou sociais. Quando nós dizemos que, em outras dimensões, para além da falsificação, tudo é livre, tudo é, real e absolutamente livre. É claro, existem sistemas solares que são especializados em tal ou tal característica, que corresponde à exploração da beleza, à exploração da arte, à exploração do que vocês poderiam nomear, ainda, silêncio, do agenciamento da própria vida, por vezes. Mas nada de tudo isso é tributário de critérios que lhes são apreensíveis, compreensíveis. Não é, portanto, possível satisfazer sua pergunta e ir mais adiante, para além das generalidades que eu disse. Não por falta de conhecimento, é claro, mas, simplesmente, porque isso, estritamente, para nada serviria no que vocês são, nesse instante, e isso nos levaria a outro lugar, muito mais longe, em descrições que não serviriam para grande coisa. Silêncio. Escutemos a questão que vem. Questão. O apelo de Maria é diferente, se não existe linhagem de Sírios em nós. O apelo de Maria é o mesmo, para cada consciência na superfície dessa terra, quer você tenha uma linhagem ou uma origem estelar de Sírios ou não. Assim como foi dito, sua carne dessa terra é constituída pela semeadura de Maria ao nível de seu DNA, mesmo se não exista, propriamente dita, para alguns de vocês, linhagem em ressonância com Sírios. Vocês todos são constituídos do sangue da terra e, portanto, do sangue de Maria, independentemente de sua origem estelar, e independentemente de suas linhagens estelares. O apelo de Maria concerne, portanto, a totalidade desse sistema solar e não, unicamente, a vocês humanos, e não, unicamente, a nós, aliás, também, mas, sim, ao conjunto de consciências, mesmo livres, presentes, ainda, na superfície desse mundo. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão. Como reconhecer um liberado vivo? Bem amado, embora eu já tenha, em parte, respondido a essa questão, vou, então, completá-la. Você não pode servir-se de qualquer das ferramentas conceituais ou perceptuais ligadas ao reconhecimento eventual de um liberado vivo. O liberado vivo não tem discípulos, o liberado vivo não tem organização. Ele não se sente responsável pelo que quer que seja ou quem quer que seja. Ele é o que ele é, ele fala ou faz silêncio. Em todo caso, ele não leva a lugar algum, ele não leva a lugar algum quem quer que seja. Ele está aí, simplesmente, no silêncio ou nas palavras, ele transmite o que sai dele, sem refletir, sem pensar. Ele é, ele mesmo, liberado, verdadeiramente, de toda a imposição, se não são as imposições desse corpo que ele habita, ainda. Ele em nada crê, ele nada impõe, ele nada demonstra.
Ele é liberado de todo discurso organizado. Ele é liberado da maior parte das referências que vocês encontram nas religiões, quaisquer que sejam, mesmo se ele possa apoiar-se em elementos presentes em algumas. O reconhecimento do liberado vivo para nada lhe serviria porque, se você mesmo não é liberado, como você pode pretender, mesmo, reconhecê-lo? O liberado vivo não é mais desse mundo e, no entanto, ele ainda está nesse mundo. Ele não conhece mundo algum. Ele a nada mais aspira do que ser o que ele é, com esse corpo ou sem esse corpo. Ele tem, sobretudo, o espírito de uma criança. Ele não se leva a sério, porque esse mundo não é sério. É claro, ele nada procura, nem a gratidão nem as recompensas, nem a satisfação de que quer que seja em relação com esse mundo. Ele pode, mesmo, ter atividades absolutamente comuns e banais, ou, mesmo, muito simples, quer seja ao nível de uma vida familiar, se ele tem uma, quer seja ao nível de uma atividade profissional, qualquer que seja. Isso nada muda no que seu corpo realiza nesse mundo, em função do que a vida propõe a ele. E, sobretudo, ele nada espera, ele nada anseia, ele permanece imperturbável, o que quer que se desenrole na tela da consciência limitada, tanto para ele como para cada outro. O liberado vivo pode deixar traços ou não de sua vida. Lembre-se de que, mesmo a fonte, quando ela sintetizou um corpo, há 100 anos, pela última vez, era muito pouco conhecida em sua vida. Nada escrito, nada organizado, ela não curou ninguém. Ela estava, simplesmente, ali, simplesmente, presente, mesmo nessa ilusão. Ela nada pediu e nada fez, no sentido em que você poderia entender. Ela, simplesmente, esteve aí, durante um lapso de tempo. Ele não reivindica qualquer filiação a qualquer corrente que seja. Ele nada reivindica nem para si nem para o outro, nem para esse mundo. Ele não é, no entanto, indiferente, mesmo se, ao olhar da pessoa, esse possa ser o caso. Ele é, totalmente, ele mesmo e é, também, você, mesmo se você não o veja. Você não pode, portanto, reconhecê-lo através de algo que você tenha vivido ou através de sinais ou de sintomas, ou através de uma manifestação qualquer. Simplesmente, o que se solta dele nada tem a ver com um aspecto físico ou com um elemento de natureza emocional. Ele está, no entanto, aí. Ele continua, no entanto, aí. Ele pode brincar com uma criança. Ele pode tudo fazer, mas antes de tudo, ele é tudo. Um liberado vivo nada procura, nem para ele nem para o outro. Mesmo se ele utilize palavras, suas palavras nada são sem sua presença. O liberado vivo deixa-se, para a pessoa, aquele que o olha como pessoa, portar pela vida, ele se deixa conduzir pela própria vida. Ele não é mais uma pessoa, mesmo se ele esteja em uma pessoa, sujeito, aliás, às condições dessa pessoa ao nível da evolução desse corpo, ou seja, seu lado efêmero. Mas ele não é. Ele não joga mais em qualquer campo de experimentação da consciência. Não é, mesmo, necessário, para ele, jogar com os poderes místicos, aliás, ele foge disso, como da peste. Tudo o que seria evocado diante dele de noções de causalidade, de explicações para a pessoa nada quer dizer e nada representa. Sua presença é bem mais importante do que suas palavras, porque ele é o liberado vivo. Ele é ignorante de todos os conhecimentos, mesmo se ele os tenha percorrido anteriormente. Ele sabe muito bem o valor relativo de todos esses ensinamentos, que nada valem em relação à verdade e que não conduzirão a lugar algum, e, sobretudo, não à liberação. Lembre-se de que o liberado vivo, a um dado momento, aceitou tudo perder e tudo soltar, em qualquer circunstância que fosse, material ou espiritual. É sua rendição sem condição ao que ele é, na eternidade, que fez dele o que ele percebeu e o que o identifica como liberado vivo. Ele nada planeja. Ele nada promete. Ele não tem necessidade de manifestar qualquer energia. Ele é, ele mesmo, a vida. Quaisquer que sejam as ocupações de sua pessoa na sociedade ou no mundo, ele não é isso e ele sabe. Ele é, portanto, liberado de todo medo de julgamento.
Ele é liberado do bem fazer ou do mal fazer. Ele faz, simplesmente, o que ele deve fazer, não porque ele tenha decidido fazê-lo, mas porque a vida propõe a ele. Ele nada procura, nem explicações, nem justificações. As experiências, mesmo as mais místicas, transcendentais e reais, não têm, para ele, qualquer interesse, o que não quer dizer que ele não tenha passado por ali, mas, simplesmente, que ele superou e transcendeu tudo isso. Ele está pronto a perder sua vida, sem dificuldade alguma. Ele aceita sua morte com uma grande alegria. Ele não depende de qualquer olhar, de qualquer sistema. Ele come se tem vontade, ele não come se não tem vontade. Não ele, como liberado vivo, mas ele escuta, simplesmente, o que demanda o corpo e o que lhe demanda a vida, em qualquer circunstância. Ele não faz, jamais, escolha, e ele é, no entanto, alguém muito decidido. Ele deixa a vida escolher para ele. Ele abandonou toda a vaidade de dominar e de controlar o que quer que fosse. Porque a bondade emana, naturalmente, dele, ele não tem necessidade de impor-se o que quer que seja. Se ele está no êxtase, ele estará no êxtase. Se ele tem necessidade de comer, ele comerá. Se ele tem necessidade de gritar, ele gritará. Mas não é a pessoa que o manifesta e o diz. É bem além de tudo que você pode compreender e conhecer e apreender disso. Como dizia Bidi, viva-o, você mesmo, e você saberá. Como dizia irmão K, atravesse o rio do conhecido para ir ao desconhecido. Nada a dizer disso, porque cada palavra que você poderá explicar em relação ao absoluto nada quer dizer para aquele que está na pessoa. Quaisquer que sejam os discursos, qualquer que seja a tradição de que ele é oriundo, isso tem apenas pouca importância. Mesmo se ele tenha necessidade de vestir suas palavras do meio no qual ele se exprime, ele não é enganado, tampouco, pelas palavras que ele emprega. Portanto, você não pode reconhecê-lo a partir do ponto de vista da pessoa. E, eu diria, mesmo, que é ainda mais difícil reconhecê-lo a partir do ponto de vista do si, porque se tem a ele, tem a unidade, tem a luz branca e deseja permanecer nessa paz suprema sem ir mais longe. O liberado vivo sabe que, mesmo a morada de paz suprema, quaisquer que sejam as vantagens, os triunfos e as manifestações, nada mais representa para ele. Mesmo se ele possa ser chamado pela vida a revivê-la, a manifestá-la, isso não representa para ele, real e concretamente, qualquer interesse. Ele não é, no entanto, indiferente ao homem, ele não é indiferente ao que acontece na Terra, mas esses elementos não têm qualquer impacto sobre ele e não podem fazê-lo desviar 1 milímetro do que ele é. Você não pode, portanto, ter qualquer reconhecimento energético, você não pode ter qualquer reconhecimento do liberado vivo através de conceitos, de ideias ou de pensamentos, mesmo não, eu diria, através da percepção da energia que emana dele. Simplesmente, por sua presença, ele é capaz de levá-lo não para onde ele está, porque apenas você é que pode realizá-lo, mas ele pode, contudo, levá-lo à porta, de maneira mais direta, eu diria, sem perdê-lo nos meandros dos conhecimentos, quaisquer que sejam, tanto desse mundo como conhecimentos energéticos ou espirituais. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão. Várias vezes, em sonho, eu vi minhas mãos que se tornavam ardentes e, pela palma, saiu uma luz azul, que emanava não para o exterior, mas para o interior. Nesse sonho, bem-amado, é-lhe mostrado, explicitamente, que existe, em suas mãos, algumas virtudes. Isso concerne, é claro, a pessoa, ligada a influências espirituais, se você quiser nomeá-las assim, que vêm da alma ou do espírito, que se revelam, assim, a você. Isso lhe dá a coloração de sua alma. Isso lhe dá, também, o próprio sentido de uma missão de alma nesse mundo, que é de aportar, por suas mãos, mas, também, pelo que você é, uma noção espiritual de espírito. É um engajamento, também, para ver-se a si mesmo, para ver-se na manifestação nesse mundo, para ver-se, realmente.
E, como todo sonho, eu repito, ele está aí apenas para iluminar seu caminho como pessoa ou como alma. Ele assinala, para você, um potencial que eu nomeei espiritual, que é desenvolvido ou que há a desenvolver. Se esse sonho reproduz-se várias vezes, isso quer dizer que há uma iteração da alma, que se manifesta a você desse modo. Mas lembre-se de que toda a explicação que ele dou corresponde a um nível ou, mesmo, a 2 níveis, e não será, jamais, a verdade. Por exemplo, você não pode, jamais, sonhar do absoluto, porque é incognoscível, mesmo em sonho. A consciência de sonho, como havia sido explicado por Bedi e por outros anciões, é uma consciência específica. O sonho pode ter mais substância, eu diria, do que a realidade densa desse mundo e, no entanto, ele não permanece menos, ele também, algo que passa, não é? Mesmo se ele repasse em várias reprises. Ele atrai a atenção, ele atrai a consciência, bem além da simples explicação, ao nível de algo que se desenrola no interior da pessoa ou da alma, que entra, eu diria, portanto, em manifestação, em percepção, quer seja reconhecido ou não. Lembre-se do que eu disse. O absoluto não tem necessidade de sonhar com o que quer que seja. Aliás, quando ele dorme, ele desaparece, ele nada puxa. Mesmo se ele seja capaz de manter-se no limiar da infinita presença e puxar certo número de visões, de experiências, elas não vêm, de modo algum, contaminar ou exaltar seu sono. Ele permanece livre de toda a informação durante seu sono. Ele não tem necessidade de memorizar alguma coisa que já passou ao despertar, uma vez que o sonho, efetivamente, não existe mais, a partir do instante em que você acorda. Não há, portanto, que se inclinar na interpretação ou na explicação. Isso é válido, é claro, para o liberado vivo, mas não é válido para aquele cuja alma ainda está presente e que efetuou certo número de reversões, ou que iniciou o caminho de retorno para o espírito e, portanto, da dissolução da alma, na qual, efetivamente, certo número de informações pode ser revelado. Mas lembre-se de que o sonho, no momento em que você se lembra desse sonho, já passado, e já não existe mais. Ele é apenas uma espécie de informação, de boia, a qual você pode fazer jogar sua experiência psicológica, suas concepções de vida ou, mesmo dele fazer uma abordagem simbólica. Lembre-se de que alguns sonhos são, mesmo, proféticos ou premonitórios. Mas, eu repito, quando o sonho é vivido, quaisquer que sejam os efeitos, ele desaparece. O sonho não está, jamais, portanto, em relação com a eternidade porque, na eternidade, não há sonho. Silêncio. Nós escutamos a questão que segue. Questão: qual foi o desencadeamento de nossa primeira encarnação na Terra? Bem amado, eu não posso dar resposta comum, porque cada caso é diferente, no que concerne à primeira encarnação. Alguns espíritos sacrificaram-se, eles mesmos, para revestir um corpo de carne efêmero para acompanhar, se posso dizer, esse mundo, durante certo tempo. Outros foram presos pela própria matriz. Outros vieram, voluntariamente, experimentar as condições de confinamento e, é claro, eles permaneceram confinados. Assim, portanto, a primeira encarnação na matriz falsificada pode ter ocorrido há pouco tempo ou há muito tempo, nesse ciclo ou em outros ciclos. Eu devo dizer que, hoje, muitos espíritos tomam uma alma para virem a esse mundo, nesse fim de ciclo, porque eles conheceram a Terra bem antes de seu confinamento, no momento em que ela era livre, e querem reencontrar, hoje, em um corpo, a sensação de liberação e a realidade da liberação. Há, também, é claro, consciências que nada têm a ver com a humanidade encarnada atualmente. Eu diria que elas nada têm de humano, mesmo se revistam um corpo humano. Vocês foram informados do que são nomeados os portais orgânicos ou sem alma. Mas há, também, inumeráveis povos de estrelas que evoluem ou na 3D unificada ou bem mais alto, na esfera dimensional que a delas, e que vêm, neste período específico da Terra, para viver o que há a viver, mesmo no confinamento.
Os desafios, é claro, não são os mesmos, e o destino, tampouco. Do mesmo modo que existem numerosas moradas na casa do Pai, existem numerosas origens de almas e consciências presentes nessa terra. Bem além do que vocês nomeiam linhagens, bem além do que vocês nomeiam sua origem estelar. Você sabe que tudo isso foi traduzido pelo que foi chamada queda. Mas não há queda, não há falta, há, simplesmente, experiências que foram vividas. Para algumas, algo correu mal, devido, mesmo, às leis de confinamento, para outras, algo correu bem, e permitiram a alguns seres extrair-se, eles mesmos, da ilusão, bem antes do final desse ciclo. Não veja, aí tampouco, mesmo se haja uma alma, uma causalidade qualquer em ressonância com qualquer erro ou qualquer punição, se posso dizer. Existe, talvez, como você sabe, o que se nomeia de ondas de almas, que vêm de um lugar preciso dimensional ou de um lugar preciso ao nível dos sistemas solares, que se encarnam, aí também, em grupo, mesmo sendo individualizadas, é claro. São correntes, linhas que são seguidas e que permitem a alguns povos, a algumas dimensões, a algumas origens estelares virem tomar corpo nesse mundo e ali viver o que eles têm a viver como experiência. Lembre-se de que a experiência desse mundo não tem mais realidade do que os outros mundos. Mesmo se a consciência seja livre de manifestar e criar, ao infinito, tudo o que é possível e impossível, a regra, se quiser, essencial, é a lei de amor, que não pode ser expurgada de toda a manifestação da consciência. Essa manifestação do amor pode ser limitada, de algum modo, restringida pelo confinamento, como nesse mundo, mas se não houvesse o mínimo grama de amor nesse mundo, esse mundo não poderia existir ou manifestar o que quer que fosse, em qualquer consciência que fosse. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão. Os chakras de enraizamento da alma e do espírito estão dolorosos, com a sensação de que isso atravessa as portas, para sair nas costas, ao nível das omóplatas. Por quê? Essa percepção é, muito diretamente, ligada à ascensão em curso, que vocês vivem, à dissolução da alma. Lembre-se de que as portas são os lugares de resistência do efêmero e do eterno nessa estrutura desse mundo, que vocês nomeiam corpo físico. Assim, portanto, os pesos, as dores sentidas nesse nível e, por vezes, efetivamente, transfixiantes, atravessam o corpo de trás para frente, o que conduz aos diferentes lugares, mas, o mais frequentemente, ou ao nível do que vocês nomearam a porta que riste ou ao nível das omóplatas, faz apenas traduzir a dissolução da alma e a emergência do espírito. Essas dores podem, mesmo, existir, para alguns de vocês, há mais tempo, uma vez que, a partir da liberação da Terra e a partir do fim do ano que vocês nomeiam 2012, isso se tornou possível, para muitos de vocês. Assim, portanto, sentir dores, incômodos ao nível dessas duas portas é o sinal indubitável de sua ascensão, sem prejuízo de sua morada na experiência da consciência ou em seu desaparecimento total, mas assinala, para esse corpo, o fim do efêmero e o fim da ilusão. Lembre-se, simplesmente, de que pode haver dores do lado da alma, do lado de minha porta, se prefere, ou do outro lado, do lado de minha irmã Gema, ao nível das estrelas, mas que correspondem, como você sabe, também, às portas. As portas à unidade são os testemunhos e os marcadores do reencontro do eterno com o efêmero. A intensidade da dor não assinala, necessariamente, nem obrigatoriamente, a presença de resistências, mas assinala, bem mais, a intensidade do reencontro e a intensidade da dissolução que está em curso. Do mesmo modo que alguns de vocês perceberam dores nas portas atração/visão, em alguns momentos ou ainda hoje, fazem elas apenas traduzir a reversão da alma.
Em contrapartida, se você percebe esses incômodos e essas dores ao nível de unidade, isso quer dizer, simplesmente, que seu processo, ligado ao corpo ascensional e ao coração ascensional, pela lemniscata nomeada sagrada, está a caminho, nesse momento mesmo, quaisquer que sejam as condições de seu efêmero ao nível da idade, ao nível das dificuldades ou das facilidades. Isso não concerne, em nada, ao que se vive nesse mundo, mesmo se seja vivido nesse mundo. Nós sempre dissemos que havia apenas uma porta de saída: o coração. Essas duas portas estão em ligação direta com a nova Eucaristia ou a nova Trindade, se prefere, que é uma estrutura intermediária que é profundamente conectada ao canal mariano e à lemniscata sagrada e à fonte de cristal, ou seja, ao que vocês chamaram a Merkaba interdimensional. Isso assinala a ignição da liberação em vocês. Eu repito, quaisquer que sejam as dificuldades aparentes no efêmero, elas se apagarão sozinhas, quando do apelo de Maria. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão: você pode desenvolver a frase, pôr o amor à frente. Bem amado, pôr o amor à frente é desaparecer para si mesmo e desaparecer para a pessoa. É ver apenas o amor, em toda circunstância, qualquer que seja, mesmo a mais detestável. Pôr o amor à frente não traduz uma necessidade de proteção do que quer que seja. E ter a lucidez de pensar, antes de qualquer coisa, em qualquer circunstância que seja, no amor, que é preliminar, eu lembro, a toda manifestação, mesmo nesse mundo. Pôr o amor à frente não é um ato de vontade, mas é, simplesmente, ter a lucidez, na consciência, dessa presença do amor em tudo, mesmo, eu repito, se isso não é percebido. E, no entanto, a única evidência e a única verdade. Fazer isso não é destinado a proteger-se do que quer que seja, mas, sim, tomar, como foi dito, parece-me, há alguns meses, a nova matriz crística de vida, reencontrar sua dimensão integral de filho ardente do sol, ser revestido, de algum modo, do que foi nomeado, por São João, eu creio, em sua Bíblia, como o corpo sem costura, o corpo de glória é um corpo imortal. Pôr o amor à frente é não sacrificar-se em relação a outra pessoa, é o pôr-lhe mostrar-lhe o amor, antes de mostrar-lhe sua pessoa e de entrar em sua história ou na história dele. Pôr o amor à frente é liberar-se dos apegos, quaisquer que sejam, é desfazer o que tem necessidade de ser desfeito, sem fazê-lo, você mesmo, mas pela graça do amor e pelo estado de graça ou a ação de graça. Pôr o amor à frente é conscientizar-se do amor, torná-lo real na manifestação desse mundo. Ter apenas essa palavra na boca, ter apenas essa palavra na consciência permite, aí também, entrar, ainda mais, na humildade e na simplicidade. O amor é humilde e tolerante e suave. E, portanto, se você põe amor à frente, antes mesmo de pronunciar uma palavra, antes mesmo de olhar quem quer que seja ou de entrar em relação, em qualquer situação que seja, então, a graça do amor, devido às circunstâncias da Terra, revelar-se-á naturalmente, o que lhe dá a ver, a experimentar a realidade e a verdade do amor, em qualquer circunstância que seja. Pôr o amor à frente põe, também, fim ao sofrimento, põe, também, fim à interrogação, tanto em si como no outro, como em qualquer situação difícil. Pôr o amor à frente é iluminar você e o outro, você e a situação na luz do amor. É amplificar a clareza, a precisão, é dar a profundidade real na troca e na relação. Poder-se-ia dizer, também, que pôr o amor à frente é uma ginástica intelectual ou mental, mas cujos frutos nada têm a ver com o intelecto e o mental. Porque ele o aproxima da alegria, e ele o aproxima da evidência, e ele o aproxima de Cristo. Cristo não nos disse em vão, e isso foi dito há pouco tempo: o que você faz ao menor de vocês, é a mim que você o faz. Porque o princípio crístico, o que eu nomeei a gota branca, um corpo átmico, o espírito está presente em toda a consciência, presente na superfície desse mundo, presente em toda a situação, mesmo se o olhar da pessoa ou o olhar social de um grupo de indivíduos não corresponda às regras estabelecidas, se posso dizer.
Pôr o amor à frente, enfim, permite aplainar o que pode resistir e iluminá-lo, ao mesmo tempo. Isso lhe demonstra, a si mesmo, mais do que ao outro, aliás, que, antes de considerar o que quer que seja, o amor está, sempre, à frente de você, à frente do outro, à frente da situação. Isso lhe permite aproximar-se do coração e prepará-lo para a instalação total do amor nesse mundo. A instalação total do amor nesse mundo, é claro, representa, para o ego, o Nyanti, o pior dos castigos, o fim da vida. Ora, não é isso, é apenas a ressurreição. Mas muitos irmãos e irmãs na Terra não querem essa ressurreição. Eles querem segurar-se à vida, segurar-se em suas aquisições, segurar-se às suas ilusões, segurar-se no que é efêmero. Pôr o amor à frente é, de algum modo, prepará-lo, de maneira ativa, se posso dizer, sem nada fazer, no entanto, a vinda total do amor. Eu não falo, aí, do apelo de Maria ou da êxtase, mas do elemento final nomeado, pelo comandante dos anciões, o planeta grelha, há muito tempo, e que corresponde ao aparecimento do que foi descrito como o sexto Sol, que nada mais tem a ver com o Sol atual, nessa dimensão, e que nada mais tem a ver, também, com os mecanismos de vida que valerão e prevalecerão, naquele momento, ao nível do intraterra. Pôr o amor à frente, enfim, é libertar-se da dependência ligada à pessoa, ligada às situações, é libertar-se do sofrimento, também. Pôr o amor à frente, por exemplo, em uma de suas dores, consiste em sair da ação/reação e da causalidade. Pôr o amor à frente, nesse caso, requer, irresistivelmente, o amor, qualquer que seja seu posicionamento. Pôr o amor à frente não é um ato intelectual nem refletido. Isso deve tornar-se algo de espontâneo e de natural. O treinamento disso é muito rápido, e os frutos são visíveis muito rapidamente, também. Pôr o amor à frente é, de algum modo, antecipar o apelo de Maria e a liberação, se ela não lhe é adquirida. Pôr o amor à frente, enfim, é não mais apropriar-se do que quer que seja. Não mais pôr a pessoa à frente, é apagar-se, pelo caminho da infância e da unidade. É essa fé total e absoluta da qual lhes falou Teresa. Silêncio. Nós escutamos, juntos, a questão seguinte. Questão: qual papel desempenham os seres da natureza, no que nós vivemos, nesse momento? A grande maioria dos seres da natureza são seres que não pertencem à sua dimensão. Eles se tornam visíveis para vocês, e perceptíveis, devido, mesmo, à aproximação do efêmero e do eterno. O papel deles não é conversar, mesmo se eles possam dizer-lhe coisas, é viver, aí também, a relação, porque essa relação apenas é possível pelo amor e para o amor e no amor. Assim, portanto, qualquer que seja o modo de percepção, de visão ou de informação que vocês retirem disso, o importante não está aí. Eu esclareço, contudo, que isso não é indispensável, é claro, para todo mundo, mas é uma evolução lógica, para aqueles que ressoaram com os elementos, com as linhagens, com os triângulos elementares da cabeça e do corpo. Tudo isso é apenas a consequência e o resultado da revelação de suas linhagens, mas, também, dos elementos não falsificados na superfície desse mundo, nomeados Cavaleiros do Apocalipse. Trata-se, aí também, simplesmente, de uma revelação. Isso não tem por objetivo satisfazer uma curiosidade, nem mesmo viver, simplesmente, a experiência da relação, mas aporta, verdadeiramente, eu diria, um vento de liberdade, preliminar ao apelo de Maria. Se isso, para você, é acessível, então, renda graças, porque amor, necessariamente, está à frente, nesse caso. Não há, ali, esforço a fazer, isso se produz ou isso não se produz. Aí, tampouco, você não tem, especificamente, que procurá-lo. Você não tem que extrair qualquer vantagem disso, ao nível da pessoa, mas, sim, imergir nesse contato e nessa relação para, de algum modo, fortificar o que você é, em verdade, ou deixá-lo aparecer, se, contudo, isso não apareceu.
É claro, eu não falo de papéis dos seres da natureza, que são específicos e, eu creio, aliás, que alguns deles comunicaram-lhes elementos. Eles teriam podido desenvolver bem mais amplamente, mas isso nada aportaria a mais em relação ao relacionamento, ele mesmo e nele mesmo. Do mesmo modo, há alguns anos, alguns de vocês viveram processos que haviam sido nomeados de comunhão, fusão, dissolução entre duas consciências. É exatamente a mesma coisa. Mas, desta vez, não mais entre humanos, mas com seres que nada têm a ver com a humanidade e que, no entanto, são seres de amor, e que, de algum modo, sacrificaram-se, eles também, depois do confinamento da Terra. Então, renda graças à presença deles e renda graças à sua presença e, sobretudo, à sua relação. Eu repito, é claro, informações podem ser transmitidas, mas o objetivo não está aí. O objetivo de viver essa experiência, se ela lhe é proposta, ou se, em todo caso, você ali é atraído. Mas isso não é indispensável nem obrigatório. Isso corresponde, simplesmente, a um dos novos potenciais que se abrem a vocês, antes, mesmo, do apelo de Maria. Para terminar com essa questão, eu diria que o reencontro com os povos da natureza não é uma finalidade em si. E, uma vez mais, uma ferramenta, um meio que lhe é oferecido por si mesmo e pelos seres da natureza e pelas circunstâncias atuais da Terra, para aproximá-los da última porta da infinita presença e do absoluto. Tudo o que se apresenta na superfície dessa Terra, desde os eventos os mais felizes e os mais fantásticos, para alguns, como os reencontros com os seres da natureza, como os elementos que lhe aparecem como violentos, na superfície desse mundo, e que vão, por vezes, até a guerra, são apenas a expressão da liberação da Terra, para que cada um viva o que ele tem a viver como pessoa, antes do apelo de Maria e, mesmo, para alguns, após o apelo de Maria. Trata-se de uma iluminação. Trata-se de uma iluminação, por vezes, muito violenta, é claro. Mas não se atrase nas circunstâncias, aí tampouco, ou a procurar uma responsabilidade qualquer, porque isso decorre, em definitivo, apenas da ação completa dos elementos, tanto em você como ao seu redor, no ambiente, nos povos, nas religiões, nas sociedades. Isso havia sido chamado, eu creio, em suas escrituras, como nas nossas, a guerra de todos contra todos. Eu diria que o interesse é quase pedagógico, em certa medida, uma vez que, quaisquer que sejam as guerras, quer sejam aquelas que se desenrolaram no século passado, nesse século e bem antes, todas lhe mostram, de algum modo, a vaidade da organização desse mundo e a impossibilidade de controlar, de qualquer maneira que seja, a vida desse mundo, pela imposição mental, pelo medo, pela guerra. Essa é a resultante da consciência das forças resistentes à luz e das forças em acordo com a luz. Aquele que é liberado vivo não participa de qualquer guerra e não é tributário de qualquer guerra, tanto nele como ao redor dele. Assim, eu posso dizer, também, que seus reencontros com os seres da natureza equilibram-no e estabilizam-no em seus constituintes elementares, em suas linhagens, se prefere, ou nos triângulos elementares da cabeça, mas, também, no corpo de existência. Eles preparam, de algum modo, para os mais próximos de vocês, a verdade infinita do amor, a ressurreição. Silêncio. Bem-amada, enunciado da questão seguinte, por favor. Questão: em que o amor humano é limitante para viver o amor incondicional? Bem-amado, procure o reino dos céus, e o resto ser-lhe dado em acréscimo. O amor humano, qualquer que seja, não é um obstáculo ao amor incondicional, ele é, simplesmente, um elemento de disputa, de algum modo. O amor é algo que nasceu livre. O amor humano nada tem a ver, qualquer que seja, com o amor incondicionado. O amor incondicionado é incondicional, impessoal, não conhece ninguém e não pode estar, em caso algum, em aliança com uma pessoa.
Aliás, aquele que vive o amor incondicional, pelo coração ascensional, por exemplo, ou pela nova Eucaristia ou, ainda, pela coroa radiante do coração sabe, muito bem, diferenciar o amor humano e esse amor. Em contrapartida, quando o amor incondicional é vivido, então, ele vem completar, agradavelmente, desta vez, o amor entre dois seres, qualquer que seja o tipo de relação. Mas, se ele não é vivido antes, então, de qualquer modo, esse amor humano será limitante. Não pode ser de outro modo, devido, mesmo, ao princípio de confinamento, ao próprio princípio da causalidade, através do que é nomeado karma. Quando você mistura seus DNA através de um filho, quando você entra na relação, mesmo se não tenha em vista uma descendência ou ter filhos, você mistura, realmente, sentimentos, mesmo se eles sejam muito puros, mesmo se eles o equilibram na vida e sejam muito gratificantes, mas eles não lhe permitirão, jamais, viver o amor incondicional. Vivam, primeiro, o amor incondicional, qualquer que seja o tipo de relação perfeita que você tenha com quem quer que seja, e essa relação pessoal tornar-se-á iluminada pelo amor. O amor humano, limitado em sua manifestação, não pode, se posso dizer, rivalizar, de maneira alguma, com o amor incondicional. O amor humano dependerá, sempre, de uma circunstância do amor que você tem aportado a uma pessoa, do amor que você dá a um filho, a um pai, a um parente. Mas esse amor, quer você queira ou não, é, sempre, condicionado, e será, sempre, condicionado, como tal é, efetivamente, um limite, que frustra, de algum modo, a revelação do amor incondicionado. Assim, portanto, não é, verdadeiramente, um antagonismo nem uma antinomia, mas é, simplesmente, uma questão de identificação. Você pode amar Cristo ao infinito, como mostrarão algumas de minhas irmãs estrelas ocidentais, e esse amor tomou todo o lugar. Não havia outro lugar para o amor condicionado, qualquer que fosse. Então, coloque-se a boa questão. O que é afirmado aí prova, justamente, que o amor incondicionado não é vivido, tal como isso é formulado. Enquanto o amor encontra sua fonte nesse mundo, ele mantém a pessoa na ilusão, mesmo o amor o mais puro. Você crê, sinceramente, que uma alma, como Gemma Galgani, um espírito tão iluminado como Teresa, se Cristo estivesse vivo na Terra, elas teriam podido manifestar seu amor desse modo? Absolutamente não. Ele teria sido condicionado pela presença de uma pessoa na Terra, mesmo Cristo. Mesmo a esposa de Cristo, porque Cristo foi casado, é claro, mesmo seu alto grau iniciático, pode-se dizer, era, necessariamente, condicionado porque, assim que a carne, assim que há o laço de sangue, a condição. Isso não quer dizer, é claro, que seja preciso renegar os laços de sangue, mas é preciso vê-los pelo que eles são. Um condicionamento a mais, uma responsabilidade a mais. Agora, bem-amado, através dessa questão, se sua escolha é de prosseguir o caminho da encarnação, o caminho da experiência humana em mundos livres, isso não coloca problema algum, não há qualquer julgamento de valor através disso. O amor incondicionado não pode, em caso algum, ser tributário de um amor condicionado e condicional que, de qualquer modo, apagar-se-á no fim do efêmero, ou seja, no fim dessa vida, na morte dos pais, na morte dos filhos, eventualmente. Restará apenas a lembrança passada do amor, e isso nada tem a ver com o amor incondicional. Existem muito poucos casos, se tomamos o exemplo de um casal, nos quais o amor incondicionado pode exprimir-se e manifestar-se. Esse é o caso, por exemplo, para as chamas gêmeas, as mônadas. Mas, em caso algum, em uma relação humana, mesmo a mais harmoniosa, o fato de levar a efeito uma relação social, afetiva, familiar é, certamente, enriquecedor e, certamente, muito estimulante, mas nada tem a ver com o amor incondicionado. E, eu repito, eles não são a antítese ou antinômicos um do outro, mas é, simplesmente, se posso exprimir-me assim, um que se inscreve em um quadro de referência limitado pelo nascimento e a morte, o outro se inscreve na eternidade e nada tem a ver com a pessoa.
Se eu quiser tomar um exemplo próximo de vocês, aquele que se nomeia hoje, Bidi, entre vocês, que eu conheci, é claro, perdeu sua mulher. Você acredita que ele ficou triste? Não. Ele cantou e dançou, porque sua mulher estava morta. Você acredita que ele a amava? É claro que ele a amava, mas de maneira incondicionada. E o que de mais agradável, para o liberado vivo, do que ver sua companheira liberada, ela também, mesmo passando pela morte? Isso, o amor condicionado não poderá, jamais, compreender, porque ele é afetado pela perda e pelo desaparecimento. O que não é o caso para aquele que é liberado vivo. Quer você aceite ou não, quer você compreenda ou não, isso nada muda na realidade do que eu acabo de enunciar. Mas, se você não o vive, é claro, então, você não pode nem compreendê-lo nem aceitá-lo. É preciso vivê-lo para, enfim, aceitá-lo e compreendê-lo. E isso não contradiz, é claro, depois, viver uma relação normal de casal ou de pai e filho. Mas essa relação, mesmo para aquele que vive o amor incondicionado e que é liberado vivo, não terá, jamais, a mesma intensidade e a mesma qualidade que o amor incondicionado. Porque aos limites da carne, porque aos limites do nascimento e da morte, porque os laços da carne e os laços do sangue nada têm a ver com a liberdade espiritual, bem ao contrário. Agora, não creia encontrar o amor incondicionado deixando mulher, filhos, cônjuge. Isso seria um erro. Mas, simplesmente, remeta cada coisa ao seu exato lugar. O que representa o mais belo amor romântico e o mais equilibrante entre duas pessoas, em relação à eternidade? Coloque-se essa questão. E lembre-se de que, mesmo nessa relação de amor ligado pela carne ou pela afeição, há barreira dos corpos, mesmo se haja fusão dos corpos. Há atração, há visão, mas não há liberdade. Você permanece, naquele momento, ao nível do eixo atração/visão. Isso é inscrito, é claro, no DNA, na carne ou no próprio princípio da falsificação. Silêncio. Escutemos a questão seguinte. Questão. Você disse, para o coração, você nada pode controlar, você o é ou você não o é. No entanto, os diversos intervenientes sempre disseram que só nós, sozinhos, podíamos dar o último passo. Você pode desenvolver sobre essa contradição? A contradição é aparente apenas para a pessoa, bem-amado. Quando nós nos dirigimos a vocês, dizendo que apenas você é que pode dar o passo, será que nós nos dirigimos à sua pessoa? Absolutamente não. Se é a pessoa que ouve, ela não compreendeu. A contradição é apenas para a pessoa que se segura a sua pessoa que, ao mesmo tempo, quereria, sim, soltar, mas que não solta. Quando nós dizemos que apenas você é que pode dar o primeiro passo, é a verdade, o último passo é a estrita verdade. Mas não é a pessoa que deve dar o último passo. Ela pode dar o primeiro, ela pode dar os seguintes, mas, em caso algum, a pessoa pode dar o último passo, uma vez que, justamente, esse último passo realiza-se quando não há mais pessoa, quando a pessoa compreendeu que nada há a soltar, quando a pessoa compreendeu que ela não existe em sua história, mesmo no si. Não há, portanto, mais qualquer apego que permaneça. Naquele momento, você é liberado da pessoa, não é a pessoa que é liberada. Há uma inversão de compreensão, típica, eu diria, daquele que permanece preso à sua própria pessoa, por qualquer razão que seja. Isso não é um julgamento, mas, sim, um déficit de compreensão, que supera, amplamente, o âmbito da pessoa. Você pode, contudo, reler a questão, por favor? Questão. Você disse. Para o coração, você nada pode controlar, você o é ou você não o é. No entanto, os diversos intervenientes sempre disseram que só nós, sozinhos, podíamos dar o último passo. Você pode desenvolver sobre essa contradição? Não há aparente contradição, se não é para a pessoa, porque ponto de vista, nesse caso, através do que é expresso, mostra que ela não se moveu 1 milímetro.
É muito fácil falar de amor, é diferentemente mais árduo vivê-lo, permanecendo uma pessoa. Enquanto você não tenha aquecido a isso, efetivamente, você não se moverá 1 milímetro. Qualquer que seja sua vontade, qualquer que seja seu controle, quaisquer que sejam seus exercícios. É apenas no abandono total e irrevogável à luz de si mesmo como pessoa, na crença de ser uma pessoa, que realiza uma história na superfície desse mundo. É isso o último passo. Mas não é a pessoa que dá esse último passo. Ele se dá, justamente, quando a pessoa desaparece. Se a pessoa não desaparece, não pode ali haver desaparecimento da pessoa. Não é a pessoa que decide desaparecer. Como você quer que uma pessoa, inscrita em uma história, inscrita em um início e um fim, possa aceitar desaparecer, já que, mesmo no momento da morte, devido, mesmo, às circunstâncias do confinamento, quantos de nós conseguiram extrair-se da matriz, inteiramente? Ou seja, transpor as portas do astral, as portas do causal, ir ao outro lado do sol e dar-se conta da inépcia desse mundo. Eles são muito pouco numerosos, ainda hoje. Mas vocês não estão, todos, na rota para isso. Isso corresponde, muito precisamente, não ao apelo de Maria, mas à êxtase. A aparente contradição é ligada apenas ao posicionamento na pessoa. Silêncio. Nós escutamos a questão seguinte. Questão. Só o retorno ao absoluto, a consciência torna livre a nossa última morada, uma vez que é o que nós somos. Então, por que tantas moradas na casa do Pai? Mas será que o absoluto contradiz qualquer experiência que seja, em qualquer dimensão que seja? Porque você quer separar, bem-amado, o absoluto de todas as manifestações de consciência? O absoluto compreende, é claro, todas as manifestações de consciência. O absoluto está presente em cada consciência. Simplesmente, devido ao confinamento nesse mundo, você se esqueceu. Mas o absoluto não pode, em caso algum, ser uma busca. A partir do instante, e isso havia sido declarado com força, por Bidi, a partir do instante em que você considera que há uma busca ou uma procura do absoluto, ele escapará de você, indefinidamente, em todo caso, nesse mundo. Nós sempre dissemos, também, que o conjunto da humanidade seria liberado, ascensão ou não ascensão. Você vê o contrassenso que se desenrola em sua consciência limitada. Você faz do absoluto uma busca, você faz do absoluto uma procura, você opõe o absoluto com a consciência livre. Quem pode dizer-lhe isso? Como você pode compreender isso? Aí, trata-se, realmente, de um contrassenso formal. O absoluto reconhece-se em toda fonte, em toda consciência, em toda dimensão, em toda esfera planetária e em todo o sol. O Parabrahman, absoluto, último, não é a última busca, é a totalidade do criado e do incriado. É o que nós somos, todos, quer você o perceba ou não, estando na carne. Qual é o elemento, em você, que lhe permitiu fazer do absoluto o que ele não é? Em que isso se traduz e o que isso significa? Isso significa que você continua a buscar e a procurar o que não pode ser buscado nem, mesmo, conhecido no conhecido. Eu repito, não é a pessoa que é liberada, mas é você que é liberado da pessoa. O absoluto não o impede de recuperar sua origem estelar, uma vez que o absoluto não está localizado em lugar algum. Nem em uma consciência, ainda menos em uma dimensão, ainda menos em uma forma e ainda menos no que quer que seja. Quando Bidi declara para esquecer-se de si mesmo, isso não quer dizer que seja preciso procurar o que quer que seja. É preciso, justamente, posicionar-se fora de toda busca e de toda procura. Os aspectos da consciência, através da supraconsciência, o supramental e as vibrações eram destinados a levá-los a esse limiar. E a fazer um trabalho coletivo ao nível da Terra, que foi consumado e que se traduziu pela liberação da Terra, mas, também, por sua liberação final, total, da ilusão desse mundo. E vocês passam, todos, naquele momento, eu os lembro, durante a êxtase, pelo absoluto.
sem o querer, sem desejá-lo, sem procurá-lo, quer você o aceite ou não. Em que o fato de ser absoluto, liberado, além disso, da forma nesse mundo, priva-os de qualquer experiência de consciência, uma vez que vocês são a soma de todas as experiências de consciência, não em sua pessoa limitada, mas no que vocês são, realmente. Aquele que se nomeia Bidi, em sua vida, efetivamente disse que suas palavras não ecoariam, jamais, porque ele exprimia a única verdade absoluta, o que vocês são e o que nós somos, todos, individual e coletivamente, tanto aqui como por toda parte alures, em qualquer experiência de consciência e qualquer experiência dimensional que seja. O absoluto nada tem a ver com esse mundo, mas, em momento algum, ele o recusa. Ele deixa a vida fluir, livremente. Silêncio. Além de toda palavra, além de toda explicação, de todo raciocínio, eu lhes proponho, agora, repousar-nos, cada um, no coração, esquecendo-se de todas as palavras, as respostas como as questões, para que permaneça, efetivamente, apenas o amor. Silêncio.